Serei muito breve. Há obras que falam por si. E a apresentação aqui desenvolvida hoje pelo Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, na sua amplitude, na sua clarividência e na sua expressão, como que exauriu todos os mais juízos aventáveis. Há autores que já ouviram de toda uma comunidade tudo o que de excelente deles se poderia afirmar. Há quase 7 décadas. O que se diga agora será sempre pálida e empobrecedora repetição do que todos já dissemos ou escrevemos uma, 2 vezes sem conta. Apresentar o óbvio e repisar em pior o já adquirido por pacífico não é louvar obra e autor, é banalizá-los. Façamos então outra coisa. Uma vez que o autor já entrou na história pátria pelo seu pé, muito antes de o fazer por iniciativa alheia, como é uso com a maioria esmagadora dos seus pares, homenageados quando já entre nós se não encontram, e uma vez que as suas ideias já fizeram e fazem história na temporal intemporalidade do seu acerto e do seu apelo, olhemos para o autor, e as outras, as ideias, e decifremos o que nos ensinam que possa ser retido para o futuro do maior número de nós. E o que nos ensina este autor? Que é possível nascer do lado menos privilegiado da rua da vida e ainda assim chegar ao cume do saber, da sageza, da exemplaridade. Que é possível trilhar os caminhos mais inesperados ou adversos em tempos e modos muito diferentes e atravessar situações antagónicas e ultrapassar antinomias radicais até se chegar à unanimidade do respeito, da admiração, do tratamento de mestre no tempo e já fora dele. Que é possível fazer da determinação transmontana e pessoal um escudo invencível para exílios, cá dentro e lá fora, para desencontros sistemáticos com o poder como ato, apesar do vocacional encontro com o poder como destino, para recomeços de vida sem cessar, cada dia encarado como o primeiro, nenhum visto como o último. Que o conhecer a história e a geografia e a estratégia e o ter sido pioneiro na ciência política, em ambientes fechados às suas indagações, tal como tímidos perante as pesquisas estratégicas, permitiu e permite ver mais, muito mais e muito mais longe. Que os já citados desencontros com o poder, salvo há mais de meio século e meteórico, acabaram e acabam por preservar o pensador, nunca envelhecer o mestre, jamais o atingir com o lastro da desilusão que os factos sempre trazem à beleza pura das ideias. E que a exceção só adensou a inesgotável expectativa e afeiçoou o, aliás, justo mito intocado.
que a inteligência torrencial, mais a curiosidade insaciável, mais a visão de larguíssimo horizonte, alcançam o que nada mais logra alcançar. Que o viver muito, em duração e em intensidade, propicia, por um lado, o abeirar do grau supremo de falar do vivido como se visto a partir do além. E por outro, o poder contar e apreciar esse vivido sem o risco de contradita daqueles, e são praticamente todos, que já partiram do nosso convívio. Numa palavra, que há destas personalidades únicas e que delas aurir tudo, mas tudo o que só elas nos podem dar, é um dever de cidadania, de proveito comunitário, de inteligência e de sensatez indeclináveis. E a obra? O que nos ensina essa obra? Ensina que há coordenadas universais, continentais e nacionais, que a história, se sabida e entendida, revela e que acabam por se afirmar irresistivelmente. Que a natureza humana é a mesma, desde o início dos tempos, e desconhecê-lo é desconhecer o essencial da explicação que nos rodeia. Que as modas e os modismos e as irrupções destes tempos minimalistas só ganham, porém, a ser enquadrados no que foi o êxito e o fracasso de outros tempos, similares, em conjunturas identicamente propícias. Que só as convicções lideram a história, não os interesses, não as conveniências, não as projeções táticas ou mesmo estratégicas. Que a esperança é uma virtude cardinal, sem a qual a fé e o amor perdem o seu acicate primeiro. Claro que muito do que fica dito sobre o autor e sobre a obra vai ao arrepio do intelectualmente correto destas eras. Eras apressadas, mediáticas, instantâneas, autodestrutivas, insaciáveis no criar e devorar os seus ídolos e os seus monstros. Mas hoje, falemos e homenageemos alguém que já é história e não precisa de se mostrar atual e só não para de intervir porque é assim que quer entrar na sua segunda eternidade, já que na primeira já entrou. Quer mostrar que até ao último segundo pensa, cria, transmite, trabalha, está vivo também do lado de cá. Hoje falemos e sublinhemos uma obra das muitas que fazem a grande obra, que nasceu na longura bem nortenha, percorreu o itinerário árduo do rural para o urbano, sem nunca deixar de ter algo de rural. Palmilhou mundos e neles o mundo imperial português na sua 23ª hora. Introduziu esses mundos e essas estratégias nos manuais e nas cabeças dos nossos letrados e concidadãos. Foi assumindo um personalismo cada vez mais cristão e cada vez mais humanista, vindo de uma simbiose de uma esquerda jurídica com uma compreensão da autoridade tão do apreço da clássica direita nacional. Quebrou fronteiras, socializou-se no sentido mais vasto do termo, universalizou-se, conquistou mais esquerdas sem nunca perder as direitas nostálgicas e as direitas carecidas de doutrina. Conjugou pátria
e multilateralismo. Europeísmo unilateral com ceticismo europeu político. Mostrou reservas ao transatlantismo, não como ideia, mas como saga de uma Europa de novo dessurada e fragmentada e desse seu parceiro inseparável, que sempre o será, mas também sempre será generoso e ingenuamente desconhecedor dos outros mundos. Anunciou sucessos e crises de poderes russos e chineses. Apontou para outras composições e desafios internacionais. E, acima de tudo, teve no princípio e no fim o patriotismo. A crença num Portugal, plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes, que verdadeiramente preside a estratégia nacional desde a nossa segunda dinastia e que se projeta dentro e fora do nosso território físico, mas sempre dentro do nosso território espiritual. Patriotismo que julgou e julga, a justo título, incompatível com a distração, o descaso ou a minimização do papel das Forças Armadas, mesmo quando elas, como é o caso, são fator decisivo de orgulho nacional e de prestígio universal pelas suas variadas e impressíveis missões nos diversos continentes. Nada lhe foi estranho ou alheio e cultivou a esperança, a mesma esperança, década após década. Agora, retomada nesta obra, mais uma da obra completa da sua vida. Esperança tanto mais forte e inspiradora, quanto vivida de uma experiência inesgotável e de um conhecimento apurado das ilusões e desilusões dos tempos, dos outros tempos e destes tempos. E como diz, na verdade, só a esperança nos salvará. Excelências, penitencio-me de ter sido um pouco mais longo do que desejaria, mas a culpa não é minha, é do autor e da sua obra. É impossível falar brevemente da eternidade.